Flávio, por gentileza, por favor, agora a palavra é toda sua. Meu nome é Flávio Prudente. A UNTA fabrica maquinários para trituração. O core business da UNTA é trituração e ponto final. São maquinários muito conhecidos já pelos players aqui do Brasil, mas a UNTA está começando de maneira mais forte em termos de implantação de operações a partir desse ano, tá? Que a gente está trazendo efetivamente equipamentos que já estão operando aqui no Brasil. Essa é uma visão do nosso headquarter, a nossa casa matriz, que fica na Áustria, numa cidadezinha chamada Kuchl, uma cidade muito bonitinha, perto de Salzburgo. A UNTA foi fundada em 1970. Nós temos 2 centros de desenvolvimento. Nós primamos muito pelo desenvolvimento de tecnologia, em trabalhos em conjunto com universidades, com a Universidade de Graz, na Áustria. E nós estamos espalhados no mundo inteiro, fortemente na Europa, Estados Unidos e Ásia, e agora, com muito orgulho, participando desse mercado pujante aqui no Brasil. A UNTA fornece soluções em trituração para todos os tipos de resíduo, sejam eles madeiras, resíduos comerciais, industriais, destruição de produtos e de documentos, pelas variadas necessidades de mercado, né? Seja agregação de valor agregado, ou aplicações especiais e legais também. Em resumo, a UNTA fornece soluções vou começar de baixo para cima, em 4 eixos, tá? Para destruição de produtos, documentos. Em 2 eixos, nós temos soluções para pré-trituração e não ferrosos. Nós temos um sistema de corte para alumínio, um sistema de troca rápida, onde você consegue trocar a mesa de corte e produzir na mesma máquina soluções para trituração de resíduo e de não ferrosos. E o foco de hoje, que é onde eu vou me concentrar, que são as soluções em um eixo para a fabricação de CDR. Eu vou focar, então, em fabricação em CDR em passo único, e eu quero agora colocar um vídeo na tela para vocês melhor poderem entender como funciona o equipamento, e depois seguimos. Ed, por favor, o vídeo 1. Se tiver muito alto o volume, se abaixa, que eu vou fazer umas considerações. Sistema de abertura, caso tenha que ser extraído elemento estranho, ou também para regulagem das contrafacas. Totalmente ergonômica para trabalho. As facas. Facílimo sistema de rotação, um parafuso Allen.
É isso. Obrigado, Ed. Bom, então eu vou focar aqui para vocês num case que é relacionado à fabricação de CDR em low speed, em baixa rotação. Nós vamos falar também sobre a motorização da máquina, que são motores síncronos de rotação constante. E no final da apresentação eu vou dar uma visão para vocês em termos de custo em reais por tonelada de CDR fabricado. Bom, essa é a série XR, são os equipamentos de rotor único que nós aplicamos na fabricação de combustível derivado de resíduos. Nós temos a solução estática e a solução móvel, que é movida de A para B a gasolina. A trituração é elétrica. Ok? Bom, quando nós estamos falando no tipo de solução que nós propomos, nós falamos de um range aí de rotação por minuto de 31 a 34. Tá? Isso, em termos práticos, possibilita a operação menores riscos com relação ao incêndio, o menor desgaste das peças de desgaste, menores tempos de parada em caso de ocorrência de elementos estranhos e, obviamente, menores custos de manutenção, porque você exige menos do equipamento. Aqui vocês estão vendo o motor síncrono, é um motor fabricado pela Baumüller, da Alemanha. É um motor acoplado diretamente no rotor, né? Aqui para frente você tem o rotor da máquina. Aqui dentro você tem um planetário. A UNTA tem diferentes configurações de planetário. No caso de fabricação de CDR em passo único, nós aplicamos aquele que dá uma relação de 34 RPM. E é um motor refrigerado a água. Ok? Então a máquina vem com um chiller, como esses que vocês têm em processo de injeção de plástico, que faz a injeção de água a 15 graus no motor e retira água quente para resfriamento. Esse é o Eco Power Drive, esse motor fabricado pela Baumüller, que é um motor, como eu disse, síncrono, ou seja, ele atua em velocidade constante, mesmo com oscilações e variações de carga. O nível de ruído é baixíssimo, você pode caminhar pela operação, falando no celular, por exemplo. E ele tem uma correlação, a máquina vem com um inversor de frequência, que faz uma correlação desse número de giro e torque aplicado, para que você tenha uma constância com relação aos indicadores de torque e de vazão. E ele tem um sistema de proteção contra agentes estranhos. Se você tiver o caso de um particulado, de uma contaminação ferrosa menor, a máquina pode promover a trituração e depois o separador retira. Ou a máquina vai entender que tem um elemento estranho de grande porte, ela vai tentar girar 3 vezes, não conseguindo, ela retorna. Você recebe um aviso no template do totem, ou no seu smartphone, se você tiver o app instalado, e você tem, então, que abrir a porta traseira da máquina, como foi mostrado no vídeo, retirar o elemento e restarta a operação. Aqui uma visão do rotor. Esse é o sistema de corte, é o cutter, para fabricação de CDR em 50 milímetros. São facas intercambiáveis, duração de cerca de 100 horas por lado. O setup é muito simples, um parafuso Allen e o giro. E aqui as contrafacas, as regulagens são feitas pela parte frontal da máquina para acerto da distância entre facas e contrafacas. Isso pode ser feito uma vez por semana, somente, essa regulagem. Aqui vocês têm a configuração da máquina, o shredder, o triturador, uma esteira horizontal, uma vertical com o separador. E aqui o container técnico, já que a máquina vem equipada com um inversor de frequência para fazer a conversa entre os 2 drives, uma unidade hidráulica para fazer o controle do empurrador, aqui tem um empurrador para compactar o material, e o chiller, que faz a troca de calor via a água dos 2 drives, dos 2 motores. Em termos de espaço físico, nós temos aqui 16 metros, e o aproveitamento necessário na largura aqui, 5 metros. Então, com 80 metros quadrados somente, vocês têm uma configuração turnkey
para fazer a fabricação do CDR. Nós temos um caso aplicado na fábrica do Bacim, lá em Farroupilha, onde houve uma redução substancial no espaço físico ocupado. Essa máquina está operando já com sucesso, já tem desde o começo do ano. Então, é um conceito que permite uma economia de espaço físico muito grande. Esse é o Gênios. O Gênios é um app que pode ser instalado num tablet, no seu smartphone ou no desktop do gerente da planta ou do chefe do turno, para fazer acompanhamento dos indicadores e afinar o OI, a eficiência da máquina. Então, você tem indicadores ali de consumo de energia, on time, paradas, você é informado instantaneamente, e você pode customizar os períodos de retirada de dados para extrair os seus indicadores e gerar ferramentas para controle do seu processo. Bom, eu chego aqui, então, num demonstrativo para vocês de um custo por tonelada, considerando-se todas as aplicabilidades do equipamento, a motorização, em baixa rotação, menor custo de wear parts, maior vazão, num valor inferior a R$20 por tonelada. Tá? Isso aí a gente já fez o cálculo de aderência em vários países, inclusive no Brasil, e atingimos valor menor que esse. Eu vou pedir agora para o Ed colocar o vídeo número 2, por favor, que mostra uma operação com uma peneira de 80 milímetros alimentando um trômel. Processo de combustível para calcinação, resíduo comercial e industrial. A alimentação do equipamento é muito simples. Abertura da porta frontal, retirada do elemento estranho e volta à produção. Empurrador. Obrigado, Ed. É isso, pessoal. Esse é o meu contato. Caso vocês necessitem de maiores informações, eu quero finalizar aqui agradecendo novamente a oportunidade e quero dar também uma mensagem para vocês. Vários de vocês aqui tiveram a oportunidade de estar na IFAT. Eu fui para a IFAT, já fazia uns 3 anos que eu não ia para a Alemanha, em virtude de pandemia, etc. E é bom a gente sair um pouco desse ambiente contaminado por más notícias que nós temos no Brasil e voltar a enxergar a pujança e o tamanho dessa economia, desse país maravilhoso chamado Brasil. Tá? A gente está muito melhor que outros players aí ao redor do mundo, e nesse setor especificamente, e aqui eu corroboro das palavras do Anderson, eu venho do setor automotivo, eu trabalhei 30 anos no setor automotivo, que tem KPIs muito exigentes com relação ao resultado. E, para minha surpresa, eu vejo as tratativas dos gestores desse setor seguindo o mesmo caminho. São gestores de altíssimo nível técnico, e nós temos um cenário muito interessante